Bom, eu estou aqui em Saint-Maurice, é uma cidade bem próxima de Paris, funciona na praça como um bairro de Paris, em frente à casa onde nasceu o personagem central desse episódio, que é Eugène Delacroix. Bom, ele nasceu aqui, passou sua infância aqui, depois foi para Paris, onde fez seus estudos na Escola de Belas Artes e onde montou seu ateliê no bairro de Saint-Germain-des-Prés, onde até hoje funciona nesse local um museu aberto à visitação pública. Bom, hoje em dia aqui funciona uma biblioteca, uma mediateca, um centro cultural da cidade de Saint-Maurice. Um local super interessante, agradabilíssimo para se fazer um passeio a pé, bem próximo de Paris, aqui próximo do Jardim Zoológico de Paris. Uma cidade que realmente tem um aspecto de cidade do interior, apesar de ser tão próxima da aglomeração parisiense. Uma cidade que tem um ar bucólico, tem umas construções interessantes, uns parques bonitos, então vale realmente o passeio. E é uma cidade que se orgulha muito justamente de ser o local de nascimento de Delacroix, que é um herói considerado quase como um herói nacional aqui na França, em razão justamente desses valores republicanos que ele exaltou com a sua obra. Então a cidade se orgulha muito disso, existem nome de rua, nome de escola, além do nome da fundação, da biblioteca, da mediateca, que hoje ocupa justamente a casa onde ele nasceu. Bem, Delacroix foi um gravurista, um artista de formação clássica, mas ele se tornou célebre justamente por um quadro bem grande que ele pintou e acabou criando toda uma história atrás dele, que é justamente a liberdade conduzindo o povo. Bem, então o quadro de Delacroix ele faz referência a um episódio específico da história da França, que foram os 3 dias revolucionários de 1830, que encurtando a história, depois de todas as conquistas da Revolução Francesa, o rei Carlos X tinha a intenção realmente de voltar com uma monarquia absoluta, proibir a liberdade de imprensa, algumas liberdades civis tão duramente conquistadas, e houveram 3 dias de revolta, de manifestações violentas que foram reprimidas, etc., com violência também. Então o quadro tem quase um teor jornalístico realmente desses eventos. Uma coisa interessante para se falar é que aqui na França a expressão Revolução Francesa, ela significa muita coisa, né? Quando a gente pensa no Brasil ou fora da França, a gente pensa especificamente na Revolução de 1789, mas aqui eles falam em muitas revoluções. Uma delas é a Revolta de 1830, mas eles também usam o termo para se referir à Comuna de Paris, a Revolta de 1850, enfim. Bem, Delacroix ele foi muito influenciado pelo quadro Medusa, de Géricault, que hoje, por acaso, se encontra bem ao lado do seu quadro A Liberdade Guiando a França, no Museu do Louvre. E, justamente, a composição triangular é a marca principal que Delacroix usou justamente para homenagear Géricault, que era um amigo e um mestre, digamos assim, pessoal. Bom, o quadro logo de cara foi reconhecido aqui na França, nos círculos de arte, como uma obra de valor, até pelo seu caráter imediato, de acontecimento imediato, e acabou realmente virando um dos símbolos nacionais. Ele tem uma figura mitológica de uma mulher à moda de uma deusa grega, digamos assim, Nike, a deusa da vitória, que também serviu de inspiração para um símbolo nacional que é a Marianne, que usa o boné frise, boné vermelho, típico ligado à liberdade, à república, aos ideais republicanos. Enfim, o interessante é que esse quadro ele acabou ultrapassando aqui o contexto nacionalista francês e acabou conquistando um pouco o imaginário coletivo mundial, o que é uma coisa interessante, é um capítulo, digamos assim, um tópico importante na história da arte. O que faz um quadro, uma obra de arte, se tornar um ícone, já que usamos tão vulgarmente essa palavra ícone, 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 sem refletir muito, mas ícone é um tópico importante na história da arte. Bom, segundo os teóricos de arte, o que faz realmente uma obra virar um ícone é o que ela diz, do que ela trata, o que dizem dela, quem
fala sobre ela, em que época, em qual contexto. A República Francesa, nos seus anos iniciais, teve uma influência enorme mundo afora. Depois você veio na cola a independência dos Estados Unidos, independência da América Latina, dos países da América Latina. E essa imagem acabou sendo associada fortemente a esse valor e acabou se tornando realmente simbólica, né? Icônica. Bom, então um dos primeiros ecos realmente da liberdade conduzindo o povo foi na obra de Victor Hugo, que já foi uma obra de cultura de massa. Aliás, brevemente aqui um episódio só sobre Victor Hugo. E justamente no seu mais que famoso romance Miseráveis, existe já aquela sequência da barricada que faz uma referência à própria barricada do quadro de Delacroix, que se tornou também uma presença nas outras adaptações, adaptação teatral, adaptação cinematográfica dos Miseráveis. Bem, Bartholdi, que foi o artista francês que projetou e esculpiu a Estátua da Liberdade, que foi um presente do governo francês para o governo americano, ele declarou diversas vezes que se inspirou para fazer a sua estátua, para fazer o seu modelo do quadro de Delacroix, porque a própria Estátua da Liberdade depois desenvolveu toda uma iconografia própria, que está aí no imaginário popular, da cultura popular, capa de discos, etc. Bem, e depois vem toda aí uma imensidão de referências que o quadro de Delacroix recebe na publicidade, na música pop, homenagens de outros artistas que fazem releituras, se aproveitam dessa intertextualidade. Então ele serve a muitos discursos, feminismo, ecologia, etc, etc, etc. Então é um ícone. Bom, Delacroix deixou realmente esse legado gigantesco. Outra teorização interessante da história da arte é de Walter Benjamin, que fala que existe um tipo de deificação ao contrário, que é justamente um exemplo muito interessante, é justamente o quadro de Delacroix. Cada cópia sucessiva, cada homenagem que ela recebe, por exemplo, a capa do disco do Coldplay, cada cópia ela tem um pouco menos de aura do que a versão original. Mas, ao contrário, a cada cópia que é feita, mais valor a versão original acaba conquistando no imaginário e mais próxima da glorificação ela vai ficando. E é justamente isso que a gente vê hoje. Enquanto as cópias, as homenagens, ou por que não dizer até os pastiches dessa obra estão circulando pelo mundo, ganhando o imaginário das pessoas, cada vez mais a obra original está lá deificada, tratada como um deus dentro do Louvre, super protegida, e as pessoas vão ali todo dia numa espécie de romaria para prestar uma homenagem, digamos assim. Bem, então, basicamente é isso para o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final mais uma vez e até o próximo episódio.